Com Antônio Denário, que é governador de Roraima. Governador, você me escuta? Opa, tudo bem? Boa tarde a todos do Metrópole. Estamos aqui em Roraima, preocupados com esse conflito dos Estados Unidos com a Venezuela. Se o senhor pudesse já inicialmente dizer como é que está a situação agora. Está tudo tranquilo na fronteira? Explica pra gente. A situação na fronteira está tranquila nesse momento. Quando amanheceu o dia hoje, com todo esse conflito, tanto a fronteira do Brasil como da Venezuela ficou parcialmente fechada. E agora está aberta tanto do lado do Brasil como da Venezuela também. E o fluxo não está muito grande, está dentro da normalidade do final de semana. Governador, mais cedo, o ministro da Defesa, o José Múcio, havia dito que conversou com o senhor cedo da manhã. Queria saber como é que foi essa conversa. A gente soube que o senhor havia pedido para que a fronteira fosse fechada, ela não foi. Mas como foi? Como é que está sendo o seu contato com o governo federal? É uma expectativa, uma preocupação muito grande. Foi no dia 1º de dezembro, agora de 2025, eu tive uma reunião lá no Palácio, lá em Brasília, com o presidente Lula, o ministro Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, e também com o ministro Rui Costa, ministro da Justiça Ricardo Lewandowski e a ministra Gleice Hoffmann. Era exatamente eu levando a preocupação do Estado de Roraima em relação ao conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela, que estava começando, e agravou com esses ataques de hoje. E a nossa preocupação é quanto à migração dos venezuelanos para o Brasil através do Estado de Roraima. Para vocês terem conhecimento, já entrou no Brasil, dados oficiais da Polícia Federal, 1.397.000 venezuelanos. 72% dos venezuelanos entraram no Brasil por Roraima, por Pacaraima. E hoje nós temos aproximadamente, vivendo no estado de Roraima, 186.000 venezuelanos. E eles causam impacto significativo na economia do estado. Hoje nós temos aproximadamente 30% a 40% das ocorrências em segurança pública, polícia militar e polícia civil envolvendo venezuelanos. E também na saúde, os principais impactos com a migração venezuelana, que 30% das ocorrências de saúde é envolvendo venezuelanos. E aqui em Roraima também, nós temos hoje aproximadamente 500 venezuelanos que cometeram um crime no Brasil, aqui em Roraima, foram condenados pela Justiça brasileira e cumprem pena em presídio estadual. E quando eu estive em Brasília, eu solicitei ao Ministério da Justiça e ao governo federal também que um projeto para alteração na lei de migração de estrangeiros para o Brasil, porque eles estão entrando e não precisa de nenhum tipo de comprovação de antecedentes. E com isso, todos aqueles que chegam na fronteira entram no Brasil. E desses 1 milhão de venezuelanos que entraram no Brasil por Pacaraima, aqueles que tinham poder aquisitivo, formação profissional, eles foram embora do nosso estado para o centro-sul do Brasil. E a Operação Acolhida também aqui em Roraima tem aproximadamente 6.000 venezuelanos abrigados. E já foi interiorizado com emprego 156.000 venezuelanos para outros estados do Brasil. No pico da migração venezuelana, chegava a entrar até 2.000 venezuelanos por dia aqui no estado de Roraima. E hoje, antes desse conflito com a Venezuela, ou dos Estados Unidos com a Venezuela, até durante a semana passada, estava entrando em torno de 300 venezuelanos por dia. Então, a preocupação do governo do estado, que com a fronteira aberta, aumente o número de venezuelanos entrando no Brasil. Essa é a nossa preocupação. E desde a crise humanitária na Venezuela, já saiu da Venezuela em torno de 4 milhões de venezuelanos. Os países mais atingidos é a Colômbia, que já recebeu mais de 2 milhões de venezuelanos, e o Brasil, com mais de
1.400.000 venezuelanos. E a porta de entrada no Brasil é por Roraima. Você deixou bem claro aí que a crise migratória, ela não é pequena e não é nova. Eu queria saber que tipo de pedidos o senhor havia feito ao governo federal anteriormente e quais pedidos devem ser feitos agora, diante do fato de estourar esse conflito. A gente espera que não haja novos ataques. O governo dos Estados Unidos diz que não pretende fazer novos ataques, mas é como a gente conversou aqui mais cedo na nossa live. Não se sabe o que é que vai acontecer, como é que vai ficar esse governo de transição dos Estados Unidos. O que é que o senhor precisa agora, mais ainda, por conta desse conflito ter começado hoje? A nossa preocupação agora é o desfecho desse primeiro dia de conflito armado. Se a fronteira estiver aberta, provavelmente vai ter um número grande de venezuelanos que procurarão sair do país, né? Como eu falei, já entrou no Brasil 1.400.000 venezuelanos. Se a fronteira estiver aberta, outros venezuelanos, principalmente aqueles que têm familiares no Brasil, possam procurar vir para o Brasil para ter mais segurança. E eu tenho solicitado apoio do governo federal, principalmente em segurança pública e em saúde pública, porque os venezuelanos que ficam no Brasil são exatamente aqueles mais vulneráveis, mulheres, crianças, idosos e aqueles com problema de saúde também. E o governo do estado também tem que fazer o atendimento social, tem que fazer o atendimento em saúde pública, tem que fazer o atendimento em segurança pública. Então, é muito importante que o governo federal esteja bem focado nessa crise que atinge a Venezuela. Hoje pela manhã, eu conversei com os ministros, solicitando total apoio e atenção ao estado de Roraima. Aconteça. Governador, eu estou também aqui no estúdio com o repórter Augusto Tenório. Ele tem também só um questionamento para fazer para o senhor. Augusto, pode conversar com o governador agora. Tudo bem, governador? Agora, conversando, vendo, né, um ao outro, a gente conversou por telefone antes, um pouquinho de entrar aqui. A gente está, inclusive, subindo matéria sobre essas suas demandas que você fez ao governo federal hoje, após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. E a minha pergunta agora é o seguinte: a gente vê o censo estima que a população de Roraima seja ali em torno de 640 mil pessoas, né? O censo de 2022. Hoje estaria ali na casa dos 700 mil. O senhor comentou que pela operação acolhida entraram ali cerca de 150 mil pessoas que estão hoje na Venezuela, estão hoje em Roraima, no interior. A minha pergunta é: o Estado hoje está preparado financeiramente para lidar com essas pessoas que possam chegar da Venezuela no Estado, e se você pediu também ao governo federal algum tipo de apoio financeiro já aí para se preparar, se precavendo a essa eventual chegada de venezuelanos ao Brasil através de Pacaraima? Hoje, o governo do estado de Roraima tem arcado com todo o custo da migração dos venezuelanos. Inclusive, entramos com ação no Supremo Tribunal Federal solicitando restituição de despesas com venezuelanos. E nós ganhamos no Supremo que 50% das despesas com venezuelanas teriam que ser reembolsados para o estado de Roraima. Nós estamos em fase de negociação, firmando um acordo com a Advocacia Geral da União para que esse acordo possa ser homologado no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, está com o ministro Luiz Fux a decisão para a restituição. O valor devido comprovado pelo Estado de Roraima é em torno de 400 milhões de reais. E o acordo proposto pelo governo federal é de 115 milhões de reais, valores vinculados em saúde, educação e segurança pública. E nós estamos firmando esse acordo para dar, vamos dizer assim, uma solução para essa ação que já vem rolando desde 2019. E o governo do estado tem feito todo o atendimento, inclusive os venezuelanos que estão condenados pela justiça brasileira estão cumprindo pena em presídio do estado de Roraima. Ou seja, o governo do estado tem um custo muito alto para a manutenção dos venezuelanos no Brasil. Além do mais,
eles entram no mercado de trabalho local e acabam tirando as vagas de brasileiros. E o serviço social que é oferecido para brasileiros também são oferecidos para venezuelanos, tirando a oportunidade de muitos brasileiros chegarem a ter os benefícios sociais. Informações que eu tive do ministro Rui Costa na nossa reunião, que hoje tem 384 mil venezuelanos cadastrados no CAD único do governo federal. Em torno de 80 mil venezuelanos está recebendo a Bolsa Família do governo federal. E aproximadamente 50 mil venezuelanos está recebendo benefício do INSS com aposentadoria no Brasil. O Brasil tem um custo muito alto para manter o fluxo migratório para o Brasil. Da mesma forma que o governo federal tem um custo muito elevado, o governo do estado de Roraima também tem um custo muito elevado para manter essa crise humanitária na Venezuela. Muito importante do governo, no caso, principalmente ali a ministra Gleisi Hoffmann, o José Múcio, todos ali muito envolvidos nessa crise humanitária, nessa crise também agora militar. E a minha pergunta agora é o que é que você ouviu deles na resposta, porque o senhor pediu o fechamento da fronteira pelo lado brasileiro durante todo o conflito. A gente lembra que a fronteira estava fechada pelo lado venezuelano, né, como mesmo o senhor citou, com somente sendo permitida a volta de venezuelanos para a Venezuela e a entrada de brasileiros que estavam na Venezuela de volta ao Brasil. Agora a gente tem informação de que aparentemente a fronteira foi aberta também pelo lado da Venezuela e pelo lado brasileiro também segue aberto. Eu quero entender qual foi a resposta que o governo brasileiro deu, que os 4 ministros ou qualquer um dos ministros deu ao senhor sobre a perspectiva de fechamento da fronteira. A ministra Gleisi Hoffmann com o ministro Rui Costa, eles tiveram uma reunião hoje pelas 11 horas da manhã no Itamaraty. O ministro Mauro Vieira está em viagem para Portugal. Ele retorna hoje à noite. O presidente Lula participou dessa reunião por videoconferência. E hoje, às 17 horas, vai ter uma nova reunião para ver o desdobramento dessa ação que teve hoje na Venezuela. Então, o governo federal também está atento, e aqui no estado de Roraima também, nós temos um bom relacionamento com o país vizinho, com a Venezuela e com a Guiana. E o melhor caminho é o diplomático e o político para resolver esse impasse. E nós estamos aqui na expectativa que haja um entendimento entre os dois países para que se acabe essa tensão que pode ter um reflexo muito grande no Brasil, principalmente aqui no estado de Roraima. Vou colocar aqui na conversa rapidinho a colunista Andresa Matais, que ela também tem um questionamento para fazer ao senhor. Andresa, pode falar com o governador. Oi, governador, boa tarde para o senhor. Governador, eu queria ouvir do senhor como é que o senhor viu a reação do governo brasileiro com relação a essa atitude do governo norte-americano, né, de atacar a Venezuela, de prender o Nicolás Maduro e a sua esposa. O governo brasileiro fez críticas bastante contundentes a essa posição do governo norte-americano. O senhor colocou aí todo o problema, né, que a questão venezuelana está causando, inclusive, para o Brasil e para o seu povo também, né, venezuelano. Politicamente, como é que o senhor viu a posição do governo brasileiro de se manifestar contrariamente ao que o governo norte-americano fez? Eu percebo uma morosidade muito grande em resolver os problemas, principalmente do estado de Roraima, porque quando nós entramos com a ação foi para restituição de despesa com venezuelanos, foi lá em 2019, e nós já estamos em 2025, vai para 2026, uma ação que foi favorável ao governo do estado, que somente agora está sendo resolvida de forma parcial. E a migração de venezuelano continua. E o governo federal muitas vezes pode estar achando que a Venezuela não faz divisa com o Brasil, só faz fronteira com o estado de Roraima.
porque o custo para o estado de Roraima é muito alto. E esse acordo para apoio financeiro do governo federal é muito importante que seja feito e atendido o estado o mais rápido possível. Governador, mas não é essa a minha pergunta. Minha pergunta é outra. A minha pergunta quanto ao posicionamento do governo federal, quanto ao posicionamento do governo federal hoje, foi de acompanhamento, fazer levantamento da situação, ver como é que está o fluxo de entrada e de saída de imigrantes na fronteira, para depois formar uma opinião. Conversei também por várias vezes hoje com o general do Exército aqui no estado de Roraima, o general Bortoluzzi, que está com todo o Exército lá na fronteira em atenção. Da mesma forma que a nossa Polícia Militar e a Polícia Civil está lá na fronteira, junto com a Secretaria de Segurança Pública, acompanhando toda a movimentação na fronteira. E o governo federal também, o estado de Roraima e o Brasil é um país muito pacífico. E nós também não concordamos com nenhum tipo de violência. Uma guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela seria muito prejudicial para a América do Sul, principalmente para o Brasil, que é um país vizinho. Governador. Mas a nota do governo brasileiro, ela não é complacente, assim, ela não é só vamos ver o que aconteceu. O governo brasileiro fez uma crítica de se posicionar contra o ataque do governo norte-americano à Venezuela. O senhor está dizendo que o senhor concorda com essa crítica? O senhor acha que não deveria ter ocorrido o que ocorreu? Atos de violência e atos de guerra, não é verdade? O melhor canal, lógico, que seria a diplomacia e a política para resolver o impasse. Mas esse impasse com a Venezuela, ele vem de muitos anos. Ou seja, a crise migratória e a crise da Venezuela, ela já está por completar 10 anos. E realmente acredito que todas as alternativas diplomáticas foram utilizadas, mas não teve ainda nenhuma solução. É o que gerou esse conflito agora dos Estados Unidos em atacar a Venezuela. Então, nós estamos aqui muito preocupados com a situação, principalmente devido à entrada de refugiados venezuelanos no Brasil através do estado de Roraima. É muito importante que o governo federal tenha um olhar diferenciado nesse momento em apoio ao estado de Roraima. Governador, muito obrigado pela tua participação. A gente espera que vocês possam resolver esse problema da melhor forma possível. Afinal, como o senhor deixou bem claro, não é de agora. Também agradeço a Andresa Matais por ter tirado aí um tempinho da folga dela durante a semana para conversar aqui com a gente. E claro, o canal está aqui aberto. Qualquer precisão, qualquer novidade, o senhor pode conversar aqui com a gente no metropolis.com. E muito obrigado. Qualquer novidade, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. A todos um grande abraço. Esse é um assunto que a gente vai ficar lidando muito durante esse processo que envolve aí, como Donald Trump falou, a intervenção dos Estados Unidos na política da Venezuela. Eles vão governar o país até uma transição. Segundo o Donald Trump, ainda não há data para que essa transição aconteça e a gente fica nessa expectativa. O que se sabe é que o Nicolás Maduro foi retirado do país hoje. Ele e a esposa estão sendo levados nesse exato momento em um navio do Exército Americano, da Marinha Americana, até os Estados Unidos, onde eles devem ser julgados. Agora também converso com o colunista Ricardo Noblar, aqui do Metrópolis. Noblar, boa tarde.